O pai do autor do livro que a gente vai analisar, o Michael S. Maloney, ele era um herói de guerra, foi bombardeiro num B-17 na Segunda Guerra, e já nos seus últimos dias de vida ele estava no hospital, sabe? Em semicoma. Nossa. E os médicos notaram uma coisa muito estranha. Os dedos dele ficavam tamborilando no ar e os lábios se moviam, mas sem som. Ninguém entendia o que era. Imagina a cena. Aí o autor se aproximou e ele entendeu na hora. A máscara de oxigênio tinha ativado uma memória muscular, uma coisa bem profunda. Não acredito. O pai dele estava repassando a lista de verificação de pré-voo do avião, apertando botões, acionando interruptores. Tudo imaginário. Um ritual que ele não fazia há décadas, mas que estava ali, intacto, no fim da vida. Uau! Que imagem poderosa. Essa história, que abre o livro do Maloney, a guardiã de todas as coisas, é a ilustração perfeita do que é a memória biológica, né? Essa força que vive dentro da gente. Totalmente. E o argumento central do livro é justamente esse, que por milênios, a história da humanidade foi a história de duas grandes vias de memória, correndo assim em paralelo. Quais seriam? A primeira é essa, a memória interna, orgânica, como a do piloto. E a segunda é a memória externa, a que a gente inventou, mecânica, que começou com umas marcas na argila e hoje vive em servidores gigantescos pelo mundo. Exato. Então, nossa missão hoje, com base nas fontes que a gente recebeu, é explorar essa jornada. Vamos tentar entender como essas duas vias, a biológica e a artificial, evoluíram. Desde os primeiros hominídeos até a era digital. E o mais intrigante, por que, segundo o autor, elas estão finalmente prestes a convergir, de um jeito que pode, sei lá, redefinir o que significa ser humano. É um tema em tanto. Vamos começar pelo começo, então. O livro propõe uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Quando exatamente a gente se tornou humano? Boa pergunta. E a resposta que ele dá me pegou de surpresa. Não foi quando a gente começou a usar a ferramenta, nem quando dominou o fogo. Foi quando a gente usou a memória para fazer algo radicalmente novo. E a chave para isso foi a linguagem. Pois é, faz todo sentido quando a gente para pensar. A análise aponta que o homem de Neandertal, por exemplo, tinha um cérebro até maior que o nosso. Em volume? Sério? Maior. Sim, mas ele estava, de certa forma, preso no agora. Sem uma linguagem complexa, com sintaxe, com tempos verbais, é muito difícil você compartilhar experiências detalhadas ou planejar o futuro em grupo. Claro! A linguagem foi o que permitiu ao Homo sapiens organizar a memória, criar narrativas, ensinar, aprender e, o mais importante, construir uma memória comum. Uma memória comum, tipo uma sabedoria coletiva maior do que a de uma pessoa só. É isso? Como uma nuvem de conhecimento da tribo? Exatamente. Foi o desenvolvimento do córtex cerebral que deu pra gente o hardware para isso. Para a linguagem, para o raciocínio abstrato e, crucialmente, para a consciência. O autor até faz uma citação interessante da Bíblia. No princípio era o Verbo, sugerindo que talvez a nossa consciência, o nosso eu, tenha nascido junto com a capacidade de transformar pensamentos em palavras. A linguagem não só descrevia o mundo, ela criava um novo mundo interno, um mundo compartilhado. Faz sentido a linguagem ter sido esse software inicial. Mas a nossa memória biológica é cheia de falhas, né? A gente esquece as coisas o tempo todo, distorce lembranças. Com certeza. Em que momento essa memória interna simplesmente não deu mais conta do recado e a gente precisou de um HD externo? Essa é a transição crucial. Conforme as sociedades foram ficando mais complexas, a memória individual e até a tradição oral já não eram mais suficientes. Precisava de um registro permanente, fora do cérebro. As pinturas nas cavernas. As primeiras tentativas, como as pinturas rupestres, já mostram essa necessidade, e o livro argumenta que ali nasceu a primeira especialização social de verdade. O líder, que tomava as decisões, o xamã, que era o guardião do conhecimento oral, da memória da tribo, e o artista, o técnico que criava os registros visuais. Interessante. Mas o que realmente forçou a invenção de um sistema muito mais poderoso não foi a arte nem a religião. Foi algo muito mais prático.
O quê? O comércio, a contabilidade. A fonte descreve de um jeito fascinante como a escrita nasceu na Suméria, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, por uma necessidade puramente burocrática. Burocrática, totalmente. Os comerciantes usavam umas fichinhas de argila, os tokens, para representar mercadorias. Uma ficha para uma ovelha, outra para um saco de grãos. Para transportar esses registros com segurança, eles colocavam as fichas dentro de um pote de argila oco chamado bula e o selavam. Ok, consigo visualizar, mas aí tem um problema óbvio. Exato. Depois de selar o pote, como é que você ia saber o que tinha dentro sem ter que quebrar? Pois é. A solução foi genial na sua simplicidade. Antes de selar o pote, eles pressionavam as fichas na argila mole do lado de fora, criando uma impressão de cada uma. Agora eles tinham um registro externo do conteúdo interno. Peraí. Então, eventualmente, alguém deve ter olhado para aquilo e pensado, ué, se as marcas já estão aqui fora, por que eu ainda preciso das fichas e do pote? Exatamente, foi esse o clique. Eles perceberam que podiam simplesmente pegar uma placa de argila chata e fazer as marcas direto nela. E assim nasceu a escrita cuneiforme. Oh, que loucura! É incrível pensar nisso, né? A gente imagina que a escrita surgiu para a poesia, para os grandes mitos, mas na verdade ela nasceu de uma necessidade totalmente prática. Foi o Excel da antiguidade. O Excel da antiguidade, adorei. E essa capacidade de registrar e organizar um mundo que levou séculos depois a uma ambição ainda maior, quase inimaginável, a Biblioteca de Alexandria. Sim, o autor descreve ela como o primeiro grande projeto de memória externa da humanidade. E o fascinante é o que a gente não sabe sobre ela. Não temos certeza de quantos rolos de papiro ela tinha. As estimativas variam de 40.000 a talvez 500.000. Nossa, que diferença! Pois é. E também não sabemos exatamente como foi destruída. Provavelmente foi um longo processo de decadência e não um único incêndio catastrófico. Mas o propósito dela era claro e monumental: reunir todo o conhecimento, toda a memória do mundo em um único lugar. Uma ambição que a gente só voltaria a ter com a internet, talvez. Exato. Isso me faz pensar. Se ter acesso a papiro e a escrita era algo tão restrito, se a maioria das pessoas era analfabeta, como é que as grandes mentes da época, tipo os oradores romanos, conseguiam memorizar discursos de horas? Eles não podiam simplesmente ler um teleprompter. Eles tinham outra tecnologia, uma tecnologia mental. Usavam o que ficou conhecido como a arte da memória. A história de origem contada no livro é fantástica. Conta aí. O poeta grego Simônides de Céus estava num banquete quando o teto do salão desabou, matando todos os outros convidados. Os corpos ficaram tão desfigurados que as famílias não conseguiam identificar. Foi uma tragédia. Nossa, que horrível. E como ele ajudou? Simônides fechou os olhos e reconstruiu a cena mentalmente. Ele não tentou lembrar dos rostos, mas sim do lugar exato onde cada pessoa estava sentada à mesa. E, ao percorrer a mesa na mente dele, conseguiu identificar cada um dos mortos, permitindo que as famílias lhes dessem um enterro digno. Uau! Ali ele descobriu um princípio fundamental. Nossa memória espacial é incrivelmente forte. Ele inventou o Palácio da Memória. Exatamente, o método dos locais. A técnica que foi depois detalhadamente descrita por Cícero consiste em você visualizar um lugar que conhece muito bem, tipo a sua casa, e depositar as informações que quer lembrar em locais específicos ao longo de um percurso mental. Ah, eu já ouvi falar disso. A primeira parte do discurso você deixa na porta de entrada, a segunda no sofá da sala, a terceira na mesa da cozinha e por aí vai. Para recuperar a informação, é só refazer o caminho mentalmente. E tinha algum truque para fazer a memória grudar mais? Tinha, sim. Um antigo manual de retórica, o Rhetorica ad Rhenium, dava uma dica crucial. As imagens mentais deviam ser chocantes, bizarras, engraçadas ou muito carregadas de emoção. Quanto mais estranho, melhor. Exato. Quanto mais vívida e incomum a imagem, mais fácil de lembrar. Se você quiser se lembrar de um documento legal, não devia imaginar o pergaminho, mas talvez imaginar o documento manchado de sangue ou sendo comido por um animal exótico. Entendi. Hoje, a psicologia chama isso de efeito de von Restorff.
O que é bizarro se destaca e é mais fácil de lembrar. Eu já tentei usar essa técnica para lembrar a lista do supermercado e acabei imaginando um abacaxi de terno sentado no meu sofá. É eficaz, mas um pouco bizarro. Imagina fazer isso para um discurso de 3 horas sobre política tributária. Pois é. Mas essa habilidade mental toda não impediu o que veio a seguir, né? Não mesmo. Com a queda do Império Romano, a Europa Ocidental mergulhou no que o autor chama de o exemplo mais horripilante na história documentada do que acontece quando uma sociedade perde sua memória. Pesado. Bibliotecas foram queimadas, rotas comerciais que transportavam conhecimento foram cortadas e o conhecimento simplesmente se evaporou. Espera um pouco. Isso é impressionante. Quer dizer que a receita do concreto romano, algo que eles usaram para construir o Coliseu e o Panteão, simplesmente desapareceu. Desapareceu por 1000 anos. 1000 anos. As pessoas viam aquelas construções e não faziam a menor ideia de como tinham sido feitas. Isso é quase assustador. É aterrorizante. Eles olhavam para as ruínas romanas e, sem conseguir conceber a engenharia por trás, atribuíam sua construção a gigantes ou a magia. A fórmula do concreto romano, um material incrivelmente durável, só foi redescoberta no século XV. Foi uma amnésia coletiva que mostra o quão frágil é a memória de uma civilização quando seus HDs externos, as bibliotecas, as escolas, são destruídos. E a recuperação desse conhecimento durante o Renascimento levou a uma nova explosão de informação, certo? Exatamente. E essa explosão foi turbinada pela prensa de Gutenberg. De repente, o conhecimento não estava mais trancado em manuscritos caríssimos nos mosteiros. Ele podia ser replicado em massa. O que criou um novo problema. Um problema que é muito familiar para a gente hoje. Excesso de informação. Pela primeira vez, havia mais livros do que uma pessoa poderia ler em uma vida inteira. Então, essa ideia de ter que organizar uma explosão de conhecimento não é nova. A gente lida com isso hoje com a internet, mas eles lidaram com a explosão dos livros impressos. Perfeito. E essa mesma lógica de tentar colocar ordem no caos de dados é o que impulsionou a próxima grande revolução na memória, já na era industrial. Perfeito. A primeira resposta a essa sobrecarga foi a organização manual. Surgiram os dicionários, as enciclopédias, os sistemas de classificação de bibliotecas. Mas no final do século XIX, a escala do problema mudou. A sociedade industrial estava gerando dados numa velocidade nunca antes vista. E o ponto de ruptura, segundo o livro, foi o Censo dos Estados Unidos de 1890. Por que o censo? O censo anterior, de 1880, foi todo tabulado à mão. Levou 7 anos para processar todos os dados. 7 anos? Com o crescimento rápido da população, a projeção era que o censo de 1890 levaria mais de uma década para ser concluído. A informação ia se tornar obsoleta antes mesmo de ficar pronta. Era uma crise de dados, um apagão de informação iminente. E aí entra em cena um inventor chamado Herman Hollerith. Isso. Hollerith que teve uma ideia inspirada nos teares Jacquard, que usavam cartões perfurados para criar padrões em tecidos, e também nos bilhetes de trem, que eram perfurados. Sei. Ele criou uma máquina tabuladora que lia dados a partir de cartões de papelão. Cada furo no cartão representava uma informação. Um furo na coluna 10 significava nascido na Alemanha. Um furo na linha 5 da coluna 12 significava idade entre 30 e 35 anos. E como é que a máquina lia isso? A máquina tinha uma prensa com pinos de metal. Onde havia um furo, o pino passava, fechava um circuito elétrico e avançava um contador mecânico, tipo um odômetro de carro. Ah, um sistema binário. Um sistema binário simples. Furo ou não furo. Genial. Com essa máquina, o tempo de processamento do censo foi reduzido de uma década projetada para cerca de 2 anos e meio. Foi um salto monumental na memória artificial, a automação do registro e da análise de dados. E a empresa que o Hollerith fundou para vender essa máquina? A Tabulating Machine Company, que, depois de algumas fusões, se tornaria a International Business Machines. A IBM. A IBM. Estávamos no início da era da computação, nascida da necessidade de gerenciar uma quantidade de informação que a mente humana sozinha já não conseguia mais processar. Nossa exploração hoje nos levou de uma memória puramente biológica, dentro do cérebro, à invenção da escrita por causa da contabilidade.
incrível, né? Passando pelos incríveis palácios mentais de Roma, pela perda e recuperação do conhecimento e chegando às máquinas de cartão perfurado que deram origem à IBM. A trajetória da memória é, de fato, a própria história da civilização. E como o livro argumenta, essa jornada está longe de terminar. Na verdade, a gente está no limiar da mudança mais radical de todas. A especulação final da fonte é sobre a convergência definitiva entre essas duas vias, a memória humana, biológica, e a artificial, mecânica, a grande fusão. Exato. Conceitos que antes eram ficção científica, como a singularidade de Ray Kurzweil, a ideia de que um dia a gente poderia fazer o upload das nossas mentes para computadores, levantam questões filosóficas profundas. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento provocador do autor pro futuro. Ele diz que, se a gente chegar a um ponto em que nossas memórias podem ser armazenadas, copiadas, transferidas, a gente reverte a equação da identidade. Como assim? Hoje, a nossa identidade é definida pela memória que carregamos em nosso cérebro. Nesse futuro, a própria memória, o arquivo de dados, armazenado em algum lugar, se tornaria a nossa identidade. E isso nos deixa com uma pergunta. Se a memória é a guardiã de todas as coisas que nos fazem ser quem somos, o que acontece quando não somos mais os guardiões da nossa própria memória?